Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, como vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um texto escrito em Daniel, capítulo de número 12. Quero trazer uma reflexão para vocês. Daniel 12, verso de número 4. Só um contexto, né? O anjo do Senhor está falando com ele desde o capítulo de número 10, né? Então é interessante você ler 10, 11 e 12, para você entender um pouquinho mais, né, do contexto do que vamos falar. Então, Daniel está lá na beira do rio Tigre e aparece um anjo do Senhor, ok? E começa a relatar para ele, né, informações, conhecimento, revelações de tempos futuros, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que os anjos não estão na nossa dimensão. Qual é a nossa dimensão? Espaço e tempo, ok? Então essa dimensão, nós estamos no mundo material, né? Mundo natural, no mundo visível. Já os anjos, que são espíritos, ok? Eles habitam no mundo espiritual, ok? Que é o primeiro mundo, chamado de mundo invisível, ok? Que, através do mundo invisível, veio a existir o mundo visível, ok? E lá no mundo invisível, no mundo espiritual, não existe tempo, como nós conhecemos. Lá tem um tempo, mas não o nosso tempo como conhecemos. No nosso tempo é o Cronos. No tempo, né, mundo espiritual, é o Kairos, é o tempo oportuno, o tempo de Deus. Por quê? Porque os seres lá são eternos. Então ninguém vai ficar contando tempo, quantos anos você tem. Consegue entender? É mais ou menos nessa linha aí. Então Daniel capítulo 12, verso de número 4, o anjo começa a trazer revelações sobre o tempo do fim. Então é um pouquinho de escatologia, né? Mas é de uma profecia, né, que está acontecendo nos nossos dias. Que seria o qual? Daniel 12, verso de número 4. Porém tu, Daniel, guarda em segredo estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, verso de número 4. Então, somente esse verso, né? Veja bem, nesse texto, vemos que o anjo está revelando algo do fim, né? Lembramos que estamos, né, na porta, né, na beira do fim, né, para a volta de Cristo, para o arrebatamento, ok? E o mundo está sendo preparado para isso, né? Eu sei que muitas pessoas não se atentam a isso, né? Não é algo de se alarmar, né? Porque a nossa confiança, a nossa proteção está em Deus, né? A Bíblia nos ensina que nesse momento, né? Porque quando falamos, né, sobre o fim dos tempos, as pessoas tendem a se entristecer, mas a Bíblia fala para nós se alegrarmos, né? Porque temos herança, né? Vamos ter um novo corpo, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, né? Então as bênçãos são infinitas para aqueles que são filhos de Deus, ok? William, quem são os filhos de Deus? De acordo com João, né, capítulo de número 1, Jesus o Cristo, né, o seu Filho, deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus, para todos aqueles que creem em seu nome, ok? Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que creem no Filho de Deus, a saber, Jesus o Cristo. Amém? Então, veja bem, então não devemos nos entristecer, mas se alegrar. Mas precisamos ter entendimento, né, sabedoria, conhecimento a respeito do fim, para instrução, né, para ensinar, ok? Porque habitamos também neste mundo, ok? Então, o anjo vai começar a revelar para Daniel algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: Daniel, guarda em segredo estas palavras, ok? Não é para ele não contar, até porque ele escreveu. Ok? Mas ele está ensinando para você guardar no teu coração. Porque essas palavras são importantes. São algo do céu. São palavras dos céus. Né? Algo interessante também, né, que poucas pessoas notam, que quando lemos esse texto de Daniel 10, 11 e 12, é o anjo que está falando. Então você percebe que é uma mensagem do céu na terra. Ok? Então você percebe que não é algo natural, é algo espiritual. Então ele está dizendo o seguinte: sela o livro até o tempo do fim.
muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Então, percebe uma coisa, nós, nesse momento, nesse mundo que vivemos, com a tecnologia, a internet tem 53 anos, né, de existência, né? Eu lembro que em 1999, 2000, 2001, 2002, a internet de escada, eu lembro que a internet era de escada, usava o POP, né? Tinha aquele bate-papo UOL, né? Tem o ICQ, né? Yahoo, etc, né? E de domingo era de graça, não sei se você lembra dessa época, mas era muito interessante, e era uma novidade. E aí depois a internet era 32 kbps, né? Aí foi aumentando, depois foi 1 mega, depois 2 mega. Eu lembro até da câmera de celular, que a Nokia inovou aqui com aquela câmera de 2 mega. Então isso foi nos mostrando algo magnífico, né? Que era novidade, era novo, então todo mundo emocionado, né? E a internet foi mais ou menos assim. Então, 1 mega, hoje você tem internet de até 1 giga se você quiser, ok? Então você percebe que a tecnologia avançou, ok? E praticamente a internet, né, de uma forma bem resumida, né, básica mesmo, a internet seria uma grande biblioteca de informações, ok? Né? São redes conectadas, né, por cabos, tem internet via satélite também, né, mas são vários equipamentos que você tem acesso, né, se você tiver uma conta, etc, tudo mais, que você vai ter permissão de obter informação. Consegue entender? E tem um grande buscador, o Google, né, que nos facilita muito para achar essas coisas, ok? Então a internet é uma grande biblioteca onde você pode coletar informações, ok? Agora no texto, algo que eu quero trazer para a sua reflexão é o seguinte. O texto vai dizer o seguinte, o anjo está dizendo: muitos correrão de um lado para o outro atrás do conhecimento, porque o conhecimento se multiplicará, né? E hoje vivemos num tempo onde o conhecimento, as informações, está na palma das suas mãos. Se você precisa tomar um remédio, meu irmão, você não vai nem no médico. Antes de você ir no médico, você pesquisa na internet. Se você tem um problema no seu carro, antes de você levar no mecânico para ele não te passar a perna, você pesquisa na internet. E agora com a tecnologia tem a IA, né, inteligência artificial, que te ajuda demais também, né? Então a internet está aí para nos ajudar em várias questões, ok? Mas também se tornou um grande problema para muitos. Qualquer hora a gente fala um pouco sobre isso, né? Mas, por exemplo, o conhecimento está na palma das suas mãos. Mas eu quero te trazer uma informação aqui. Existe a palavra informação, conhecimento e sabedoria. Informação são dados tratados, ok? Para você ter informação sobre algo. Você tem um celular, aí você vai procurar o que é um celular. Joga no Google, você vai ver. Ele vai te dar uma informação do que é um celular. O que seria... Então isso é informação, ok? Agora o que seria conhecimento? Seria como usar esse celular. Então a sua pergunta já mudaria no Google. Como eu usaria este celular? Aí ele vai te dar uns passos. Então tem pessoas que têm informação, sabe que é um celular, mas não sabe usar. Por quê? Porque não tem conhecimento. Quem está conseguindo entender? E também tem a terceira palavrinha, chamada sabedoria. O que é a sabedoria? É você saber manusear de uma forma melhor o algo que você tem. Pode ser o celular, pode ser o seu carro, entende? Vou dar um exemplo de carro. Todo mundo tem informação de um automóvel, certo? Mas tem pessoas que não sabem dirigir, tem informação, mas não tem o conhecimento. E tem muitas pessoas que têm conhecimento e informação, sabe o que é carro, sabe dirigir, tudo mais, mas não tem sabedoria, né? Fica trocando de faixa a todo momento, numa rodovia, passa o farol vermelho, entende? Tem uma poça de água, passa na água para banhar outra pessoa. Isso seria sabedoria se você não fizesse, entendeu? Se tem uma poça de água, você não vai passar, por quê? Porque tem pessoas perto. E mesmo que não tenha pessoas perto, você não passa, sabe por quê? Porque vai que uma pessoa surge do nada. Então, isso é sabedoria. Então, percebe que tem diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? E o texto está nos revelando que muitos correrão de um lado para o outro atrás do conhecimento. Em outra tradução, o saber. O que me chama aqui a atenção no texto é que muitas pessoas correrão de um lado para o outro. O que isso nos mostra?
que as pessoas, elas estão ansiosas, que as pessoas, elas estão preocupadas, que as pessoas, elas não estão focadas. Por quê? Porque elas estão correndo de um lado para um outro. Então, eu quero te chamar a atenção numa coisa muito interessante. Fica aí no vídeo. Com a internet, você vai ter vários gurus em todos os ramos de estudos. Geografia, ciência, teologia, né? Bíblia, ok? Música. Você vai ver vários gurus aí na internet ensinando, ok? Muitos dizendo ser especialistas, ok? Nada contra se está dizendo. Amém? Mas presta atenção. Então você vai ter várias informações. Eu falei um vídeo sobre filtrar, né? Quem você filtra, você tem na internet. Isso é interessante. Você precisa filtrar, né, as pessoas que você deseja aprender algo, por exemplo, sobre ciência. Quem são as suas pessoas de referência que você segue? Que sabe do assunto, domina sobre o assunto, que tem informação, conhecimento e sabedoria desse assunto. Ou você segue qualquer um que está mostrando. Ah, eu vi um vídeo muito interessante lá sobre o universo. Né? Às vezes o camaradinho, o que ele fez? Ele só pegou a informação, colou no vídeo, montou um vídeo, colocou lá, pronto. Aí você acha que o camarada tem conhecimento, mas não, ele só tem informação, só pegou e replicou a informação. E na internet, meu irmão, tem de monte isso. Quem está conseguindo entender? Né? Profeta, ele abre a sua visão para aquilo que as pessoas não costumam enxergar. Agora presta atenção. Muitas pessoas correrão de um lado para o outro. Então você percebe que, por exemplo, tem pessoas que vê um vídeo, né, sobre um determinado assunto, sobre ciência, por exemplo. Viu, daqui a pouco já está em outro. Não consegue focar em um estudo, focar em um assunto, né, em uma pessoa que sabe explicar, que sabe ensinar, que manja sobre esse assunto. Elas estão correndo de um lado para o outro. Né? E isso também fala de pessoas que só vivem no superficial, só na informação, mas não se aprofunda no conhecimento e não obtém a sabedoria. Sabe por quê? Porque informação, olha que interessante, a informação são os dados que você tem sobre algo. Deus ele vai falar algo muito interessante, né? Através do profeta Oséias 4, verso de número 6, né? Que o meu povo perece, morre, adoece por falta de conhecimento. Conhecimento significa luz, ok? Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas conhecimento é aquilo que você entende, ok? Mas não é informação, porque informação é aquilo que você começa a receber a informação sobre algo para que ele funcione, mas o conhecimento é a prática da informação. Por exemplo, você tem um celular, mas você não sabe mexer. O que é isso? Você tem informação, mas não tem o conhecimento. O conhecimento é a prática da informação. Consegue entender? Então o povo está perecendo, morrendo, porque não está praticando a informação que Deus passou através da Bíblia. Ok? Aí vem o terceiro elemento, né, que é a sabedoria. Aí Provérbios vai dizer, né, capítulo de número 1, verso 9, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, primeiramente, para você obter sabedoria, que não é algo terreno, olha que interessante, informação, presta atenção, informação é algo da terra, conhecimento é algo do céu, né? Inteligência é algo da terra e sabedoria é algo do céu. Grave isto. Informação é algo da terra, conhecimento é algo do céu, e inteligência é algo da terra e sabedoria é algo do céu. Ok? E Provérbios vai falar muito sobre sabedoria, sobre conhecimento, né? As pessoas que você anda, sobre o preguiçoso, sobre o trabalhador. Então, eu te aconselho a ler, né? O livro de Provérbios é algo muito interessante, que ele tem um versículo para cada hora do dia, né? E para cada dia da sua vida. Ok? Qualquer hora eu faço um vídeo mostrando isso. É muito interessante. Agora, presta atenção. Aí Provérbios vai dizer o seguinte: busquem, vendam tudo para comprar a sabedoria, né? Não se pode comprar a sabedoria, né? Porque a sabedoria é um dos dons, um dos 9 dons do Espírito Santo, dado pelo Espírito conforme Ele quer, né? E para receber não é com dinheiro, é com o coração quebrantado, né? Precisamos buscar a Deus com um coração, né? Primeiro precisamos transformar nosso coração para Ele dar a sabedoria, para usar o conhecimento. Então é tudo um processo.
né? Para receber a sabedoria, preciso quebrantar o meu coração. E para quebrantar o meu coração, preciso do conhecimento da palavra. E para ter conhecimento da palavra e moldar o meu coração, eu preciso praticar o conhecimento que Deus me deu, através da informação. O que seria a informação? As Escrituras. O que seria a palavra de Deus? O conhecimento. E o que seria a sabedoria? A revelação da palavra. Quem está conseguindo entender? Então, agora presta atenção. O que nós não podemos é ficar correndo de um lado para o outro, né? Ou seja, por que as pessoas estão correndo? Porque elas não estão praticando. Presta atenção, outra coisa que o texto nos revela, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil para entender. Digamos que você vai pegar um ônibus, né? Quem já foi trabalhar aí, por exemplo. Aí você vai chegar no ponto, né? Você sai um pouco atrasado. Aí quando você chega no ponto, você vê que o seu ônibus está saindo e você começa a correr atrás dele. E ele começa a andar e você começa a correr atrás. Só que daqui a pouco você começa a bater assim no ônibus e fala, ô, peraí. Aí ele para. Aí você consegue entrar no ônibus. Mas se ele não parar, e você ia continuar correndo. É nesse sentido. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás do conhecimento, mas não estão parando para ouvir, para praticar. Simplesmente estão obtendo informação. Aí você vai ver muitos crentes falando, por que minha vida não muda? Por que minha vida é desse jeito? Por quê? Porque só está tendo a informação, mas não está praticando a informação. Porque ainda não adquiriu o conhecimento. Né? E o conhecimento se multiplicou, como a palavra de Deus nos diz, em Daniel capítulo 12, verso de número 4. Então, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento, correr atrás da informação, mas obter o conhecimento e buscar a sabedoria, para que sejamos completos em Deus. Quem está conseguindo entender? Né? Outra coisa muito interessante também, né? E quando a gente tem a informação, o inimigo, ele... Qual que é o significado da palavra diabo, né? Do grego diabolos? Significa, tem 3 níveis. Eu vou falar para vocês, né? 3 níveis de significado, tem vários, né? Existe mais de 20, né, nomes atribuídos a Satanás, ok? Um primeiro significado de diabo significa inimigo, opositor, ou acusador, né? E enganador. Se fosse para escolher desses 3, eu escolheria o primeiro, que é o que ele mais faz desde o primeiro momento que ele apareceu na Terra. Lá no Éden, no jardim, na boca da serpente, ele enganou a mulher. E você percebe que ele não falou somente mentira, ele falou meias verdades. Por quê? Porque quando o diabo ele quer te enganar, ele usa meias verdades. Consegue entender? Ele usa a informação, ele distorce essas informações. E se você não tiver conhecimento e sabedoria, que é algo dado por Deus, você cai nas armadilhas do diabo. Quem está conseguindo entender? Então vamos lá. Você vai ver muitas pessoas que têm a informação seguinte, né? Deus falou isso para mim, eu estou só compartilhando para a gente concluir esse vídeo para não ficar muito extenso, né? Tem muitas pessoas que vão dizer assim pra você, não precisa ir pra igreja. Sabia? Não precisa ir pra igreja. Por quê? Aí olha os argumentos. Porque nós somos igreja. Eu sou a igreja, eu não preciso ir pra igreja. Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu tô bem melhor na igreja. Sabe, não preciso ir pra igreja, não preciso pegar tanto. Assisto tudo pela internet. Eu posso assistir qualquer ministério, qualquer pregador, no conforto da minha casa. Né? Aí quando lemos em Hebreus, vou achar aqui pra vocês, peraí. Ó, aqui em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25, né? Olha o verso 25 que vai dizer, não abandonando... Vamos ler o verso 24 para ficar melhor entendida a frase. E sejamos atenciosos uns com os outros, a fim de incentivar o amor e as boas obras. Não abandonando, agora o verso 25, a nossa reunião, como é o costume de alguns, né? Em outra tradução, né? Não deixemos de nos reunir, né? Como é o costume de alguns. Ao contrário, olha isso, encorajemos uns aos outros e tanto mais quando vedes aquele dia se aproximando. Lembra que eu li em Daniel falar do tempo do fim? Então é esse tempo em qual vivemos. Estamos próximos do fim.
ok? E quando falamos fim, né, deixa eu te desmistificar uma coisa aí. O fim não fala de destruição, fala de restauração, ok? Deus não vai destruir tudo, Ele vai restaurar tudo, ok? Então vamos lá. Então estamos no tempo do fim e Deus está falando para esse tempo, não deixa de se reunir. Por isso que muitas igrejas chamam de reunião, entendeu? Nesse sentido de reunir, né? Você vai ver em Atos, né, os apóstolos, né, muitas pessoas se reunindo, né, como em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, né, eles se reuniram ali, né, para prestar culto, né, que significa serviço. Então, quando uma pessoa fala assim, não precisamos ir para a igreja porque sou igreja, ela não tem conhecimento, ela só tem informação. E muito menos a sabedoria. Por quê? Porque nós, quando vamos prestar culto, é serviço. Então entenda, o culto não é para nós, é para Deus. Então precisamos ir se reunir com a igreja para prestar culto a Deus, ok? Então vai ter louvor, vai ter palavra, para quê? Para atrairmos a presença de Deus, para que Deus se manifeste, ok? Mas o que as pessoas pensam? Não, vou assistir da minha casa. Meu irmão, eu sei que assistir ressalva os momentos, né? Que ressalva alguns momentos na nossa vida, né, por necessidade, você não pode ir, né, tá trabalhando e tudo mais. Aí você assistir um culto na internet é aplausível, ok. Só que você não pode deixar de congregar. Por quê? Porque você é membro do corpo. O que acontece? Arranca um braço, qualquer parte do seu corpo, e joga fora. O que acontece? Apodrece, adoece, as bactérias começam a comer e o seu corpo, a sua pele começa a se decompor. É isso que acontece com todos aqueles que saem do corpo de Cristo. Aí eu fico pensando como que essa pessoa até ceia, né? Porque a ceia é a comunhão do corpo de Cristo, mas um membro não está lá. Então você percebe que essa pessoa não ceia faz muito tempo, né? Então na internet você consegue assistir o culto, mas você não consegue ver o manifestar de Deus diferente do ao vivo. Por quê? Porque no ao vivo a pessoa pode olhar nos seus olhos, né? É diferente de você estar assistindo, porque ela não está te vendo. Tá conseguindo entender? No ao vivo, a pessoa consegue te dar um abraço. Deus pode usar uma pessoa para te dar um abraço, aquele abraço que você precisava. Ou aquele aperto, sabe? Aquela conversa. Deus pode te apresentar uma pessoa, mas não, você está na sua casa. Tá conseguindo entender? Aí nisso a gente precisa entrar naquilo que chamamos de equilíbrio de todas as coisas, né? Provérbios vai dizer que não sejamos demasiadamente sábios nem bons. Por quê? Para não se autodestruir. E tem muita gente que está se destruindo por conta disso, simplesmente por conta disso, o desequilíbrio, que a Bíblia chama de iniquidade. Amém, irmãos? É somente isso. O vídeo já está muito longo, né? Espero que vocês tenham gostado da mensagem, entendido também, meditem, né? Vou deixar os textos aí na descrição, nos comentários, né? E que Deus possa te abençoar grandiosamente, que te dê sabedoria, entendimento e conhecimento, ok? E que Deus nos dá força para praticar, para que cada dia possamos ter conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.